Sejam bem-vindos ao tema É Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje, Dr. Péricles Lamartine da Costa, presidente da OAB, Subseção Santa Maria. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu professor. Privilégio, prazer estar contigo aqui de novo. Quero cumprimentar os teus telespectadores, quero cumprimentar essa escola de Direito, a quem eu sempre devotei muito respeito, e a toda a Unifra, todo o corpo diretivo, professores e alunos. A OAB sempre foi uma parceira que caminha lado a lado do Centro Universitário Franciscano, e isso é inegável. Te parece que essa aproximação com as universidades é algo importante, é algo saudável para a entidade? Sem dúvida alguma, nós temos uma preocupação muito especial com relação a isso, né? Basta verificarmos que a OAB, sempre que é instada, sempre que é chamada, ela vem aos eventos, vem a conversar com o corpo docente, com o corpo discente. Especialmente neste ano, aqui em Santa Maria, eu já submeti ao Conselho, inclusive, a ideia da criação de uma premiação simbólica ao melhor acadêmico, de melhor desempenho de cada uma das nossas faculdades de Direito. Também temos o projeto OAB Vai à Academia, que é confiado à Comissão Especial do Jovem Advogado, que é logo aquela que é a primeira a receber o egresso das universidades quando habilitados pela aprovação no exame de proficiência. Também temos uma intenção que eu quero adiantar aqui pela primeira vez de público, em homenagem ao professor, em homenagem aos seus alunos, aos seus aprendizes. A OAB de Santa Maria está estudando uma forma regulamentar à luz do nosso estatuto e principalmente com o devido respeito não só ao processo legal, mas ao sigilo como tramitam os processos de natureza administrativa ético-disciplinares, para que a academia comece a participar das nossas sessões de julgamento, para que os acadêmicos possam, de uma forma ou de outra, acompanhar algum procedimento, as audiências que temos ali dentro da ordem de instrução, nesse âmbito, para que conheçam não apenas o procedimento, mas principalmente as consequências, né, de um eventual desvio funcional no exercício da carreira da advocacia. Agora, esse é um tema que sempre foi levado muito a sério pela OAB, muito, né? E a constituição desses comitês de ética, realmente me parece que isso é condição de possibilidade para que a gente consiga afirmar a profissão cada vez mais num cenário que, em alguma medida que outra, é desfavorável, não? Sem dúvida, nós temos... Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Nós temos a ciência disso. Mas eu sempre tenho dito, e eu falo isso até com um certo envaidecimento. Primeiro, que eu sou um homem de muita sorte, porque eu tenho entre os meus conselheiros homens e mulheres honrados, pessoas probas, bons colegas, como eu sempre digo, boas pessoas antes de serem bons advogados, que acaba sendo consequência de um caráter irretocável. Eu faço questão de reafirmar isso. Por segundo, porque a ordem tem, e já tratamos disso aqui, professor, tem esse rigor procedimental que é o que a diferencia de outras instituições. Nenhuma outra instituição, pública ou privada, cobra tanto a observância dos preceitos éticos que são da formação do advogado. Nenhuma outra instituição sanciona tanto, e nós temos sim esta cruzada atrás daqueles que maculam a imagem da nossa instituição, que lesam os direitos da cidadania no exercício desse honroso mandato que é o da advocacia. Então, nós estamos sempre aprimorando isso. E aqui em Santa Maria, eu sempre tenho esse orgulho de dizer, aqui em Santa Maria nós fazemos os julgamentos colegiados, transparentes, à luz da ampla defesa, do contraditório, e acompanhamos em segunda instância, inclusive, os resultados, principalmente quando estas representações são ex officio. Me refiro àquelas que a própria ordem avoca para si a responsabilidade de processar ao advogado. Nós acompanhamos em segunda e em terceira instância, obviamente, no interesse da manutenção dos pareceres que emanam aqui de Santa Maria. Tu sabes que eu nunca fiz parte de órgão diretivo da OAB e também não faço parte da tua gestão. Porque não quis, porque convite houve. Mas eu sou prova viva de que poucas instituições julgam os seus pares com tamanha responsabilidade que a OAB julga. Isso realmente assim, é algo a se elevar, a se considerar sempre, acima de qualquer suspeita. É impressionante como esse é um processo importante, transparente, em que as sanções são aplicadas dentro de um princípio de autonomia, de regras próprias e levadas muito a sério. E os profissionais da área sabem disso. Professor, veja,
nós temos a ciência de que isso tanto tem um caráter de elevação e seguridade social, né, porque o advogado ele é depositário de confianças a propósito de aspectos imprescindíveis para a decência na sobrevivência do indivíduo ou mesmo da coletividade cidadã. Um advogado é fator determinante na vida de uma pessoa em um ou outro momento. Como também sabemos que isso faz parte da valorização da nossa categoria, da nossa instituição, da nossa classe. Então nós temos muito cuidado com isso. É certo que somos falíveis, somos uma instituição sui generis, mas não deixamos de ser um ente com personalidade jurídica própria. E somos compostos por seres humanos, por pessoas, por agentes, né? E realmente esse dado eu posso trazer. E se eu posso testemunhar, faço isso, desafio publicamente em todos os lugares, em todos os fóruns e que sou chamado a falar a esse propósito. Não há outra instituição com um órgão corregedor, eu não diria rígido, mas tão cioso da ética e da disciplina como os conselhos da ordem. Sabe, professor, eu quero trazer até um testemunho. Num colégio de presidentes, ainda no meu primeiro mandato, houve a suscitação pelo Tribunal de Ética e Disciplina da retirada da competência dos pareceres de primeira instância, de instrução dos processos, das subseções, das OABs municipais, para que nos entendam. Porque há muita cidade pequena onde há um certo melindre entre colegas. Esses colegas se encontram nos fóruns, se encontram nas ruas, né? Nós não poderíamos chamar isso de corporativismo. Exatamente. Tiremos essa competência para não haver melindres entre as direções e conselhos municipais e tragamos isso para os conselhos seccionais. Os presidentes não aceitaram. Ninguém quis declinar dessa competência. Haja o melindre que houver, haja o mal-estar que houver. O advogado que incidir em um vício funcional e que for processado por isso, ele pode se sentir desconfortável, desgostoso com quem quer que seja. O que nós queremos é a depuração dos nossos quadros. É importante falar sobre isso, é importante que a sociedade saiba disso e que os futuros egressos na carreira da advocacia também saibam disso. Também saibam que é uma profissão de altíssima responsabilidade essa. Gostaria de aproveitar a tua presença aqui para falar sobre o exame da ordem também. Porque depois de todos esses anos na advocacia e agora estando presidente da OAB Substituição Santa Maria, o que te parece assim que mudou dos últimos 10 anos para cá, 20 anos para cá em relação ao exame de ordem? Acho que a primeira alteração foi a alteração da unificação, tornar o exame da ordem, né, uma prova nacional. Antes ela era, a sua competência, a sua gestão, a sua direção era dividida pelas seccionais, pelos estados. E isso dava aso a indivíduos que não conseguissem, por exemplo, a aprovação em um ou outro estado da federação considerado mais difícil, que fossem fazê-lo onde era supostamente mais fácil, vamos assim dizer. Então, a partir do momento que isso foi unificado, o exame de ordem é um só. O que eu percebo hoje é que o exame de ordem é uma realidade que veio para ficar hoje, não mais apenas na perspectiva da própria advocacia e da OAB, mas acho que a sociedade já entende da sua necessidade e principalmente da importância da sua manutenção. Tanto é verdade, professor, que nós somos consultados por N entidades de outras categorias e classes profissionais que pretendem a aplicação dos seus exames de proficiência a propósito da sua ciência, da sua técnica. Mas tu visualizas alguma possibilidade de surgir alguma nova alteração breve no exame de ordem? Sem dúvida alguma, até porque isso eu posso lhe deixar claro, professor. O exame sempre será ativo, mutante no sentido da sua apuração, principalmente metodológica. Nesse exercício de avaliação, que o senhor melhor do que eu sabe, que é dificílimo, né? Nós já tivemos as questões de inclusão de matérias que antes não haviam, né? Defenestramos outras matérias que estavam obsoletas diante do próprio conhecimento que a advocacia exige e que a academia privilegiava. Veio o advento sociológico, eu quero assim chamar, antropológico, fisiológico, para além das questões objetivas de direito meramente legislativas, as questões dos reaproveitamentos, né, da primeira fase, numa segunda fase. E óbvio que agora, neste momento, nós estamos, convenhamos,
com o exame de ordem relegado um pouquinho a um segundo patamar, nesse mar de importâncias e temas que a OAB tem que tratar hoje, né? Importâncias cidadãs e importâncias da categoria. Mas é que nós achamos que na velocidade e no rumo que foi dado ao exame de ordem, ele vem caminhando a contento, ele vem caminhando bem. Nós percebemos não apenas a alteração metodológica e a melhoria, não a perfeição, na avaliação a que ele se presta, como também percebemos uma formação diferente de advogados. Percebemos a presença de profissionais com outro sentimento, com outro tipo de sensibilidade e principalmente com outro tipo de norte. O norte cidadão, que é o alicerce fundamental da vocação advocatícia. Agora é importante esse assunto, porque existem muitas resistências em relação ao exame de ordem, né? Você já deve ter lido inúmeras delas. Sem dúvida. Por, inclusive, juristas renomados. Obviamente, vou te fazer uma pergunta que já estou até respondendo, mas obviamente na percepção da OAB não se sustenta nenhum desses argumentos contrários à prática do exame da OAB. À luz do bom senso, não. E legalmente nós já sabemos que também não corremos mais nenhum perigo. Perceba que em 2013, que foi o ano em que eu virei presidente da Ordem, que tomei uma ciência mais íntima dessa questão, nós tratávamos também, um colégio de presidentes, da existência de 39 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional a propósito da extinção do exame de ordem. E esses processos, esses projetos de lei, eles foram enfrentados à luz da técnica, da dialética, da demonstração de dados, e não um regime de pressão parlamentar, mas de diálogo. Aquilo que o presidente Lamáquia sempre contemplou e pregou entre as presidências de ordem como a filosofia do encontro antes do confronto. Não que abríssemos mão do confronto, mas ele seria sempre a nossa última cartada. Professor, é com alegria que eu lhe digo hoje que desses 39 projetos, tramitam tão somente só 2. E tramitam daquele jeito, relegados à desimportância, relegados a uma gaveta do Congresso Nacional, que entende hoje que a advocacia não pode ser ordinarizada, ela não pode ser vulgarizada, e que uma mínima avaliação não é de interesse mercadológico da ordem. Muito antes, pelo contrário, quanto mais advogados, mais anuidades a ordem receberá, certo? Mais abastada ficará a ordem. Mas nós não podemos relegar, como sempre digo, a dignidade, a honra, a saúde, a liberdade, às vezes a vida e o patrimônio dos brasileiros a pessoas sobre as quais nós não temos uma mínima noção de conhecimento técnico. Esse é um ponto central, eu acho, da nossa conversa. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um breve intervalo, coisa rápida. Daqui a pouco a gente volta justamente daí. O senhor é quem manda, professor, à vontade. Fique conosco, nós já retornamos, não saia daí. Retornamos com o tema é Direito de Hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível elas serão atendidas. Converso hoje com meu amigo pessoal, advogado de renome na cidade, presidente da OAB, Subseção Santa Maria, Péricles Lamartine da Costa. Falávamos sobre o exame da OAB e é sempre importante falar isso porque, claro, principalmente aqueles que não conseguem êxito, que não logram êxito na aprovação, querem o fim do exame da OAB. Mas eu acho importante, vivendo a realidade da academia, que nenhuma academia séria nesse país, que trata o ensino jurídico como algo sério, vai sustentar pelo fim do exame da OAB. Muito antes, pelo contrário, nós temos o apoio maciço, diria praticamente unânime, posso falar da realidade do Estado do Rio Grande do Sul, que é a que eu conheço, a respeito do exame de ordem. E é como o professor falou, a seriedade e a responsabilidade com que o ensino do direito tem que ser tratado, principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos que cada vez mais a sociedade clama por justiça, e justiça é indissociável do aprimoramento do direito no âmbito da coletividade, é capaz de entender o exame de ordem como algo prescindível.
Tu sabes que os cursos, obviamente, no Brasil, eles são avaliados pelo Ministério da Educação. Sim. É uma avaliação essa que às vezes ocorre em loco, mas de períodos em períodos eles são avaliados. E essa avaliação ela só chega no resultado final depois que a OAB presta uma espécie de aval àquilo que os avaliadores do MEC perceberam. E por força de lei isso. Agora é por força de lei. Antes, veja só como esse processo culminou nesta obrigatoriedade. Antes, o parecer da OAB ele era meramente consultivo, às vezes até figurativo. No ano de 2012, o Conselho Federal da Ordem e o Ministério da Educação e Cultura firmaram um acordo, um pacto, um convênio de reestruturação do ensino do direito, novas exigências para todas as academias, que a Unifra, que acompanha isso sempre, deve ter percebido isso, e neste intermeio, a proibição para a abertura de qualquer curso de direito novo no país. Então nós ficamos praticamente aí, por mais de 5 anos, sem abrir nenhuma academia. Agora, por força de lei, a Ordem não só opina, como vota a propósito. O nosso parecer agora ele é vinculativo. A Ordem tem essa prerrogativa, o que nos deixa mais tranquilos e também cientes da nossa responsabilidade. Por isso, professor, sempre essa nossa intenção, que eu quero reafirmar e quero corroborar em exercício de compromisso público. Sempre esse enlaçamento entre a academia, entre escolas de direito e a Ordem, para tudo quanto nos for possível, legalmente e principalmente no uso do nosso ânimo, da nossa vontade, as academias podem contar conosco. Nós queremos auxiliar no aquilatamento e na lapidação destes que serão os nossos colegas e que serão, inclusive, o futuro da Ordem ali na frente. Eu não poderia aproveitar a tua presença aqui e te perguntar, mudando um pouco o rumo da nossa conversa, como aconteceu o processo de amadurecimento da posição da OAB em relação ao pedido de impeachment da presidente Dilma? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, até para que você conte, para o nosso telespectador e para a comunidade jurídica como que esse processo realmente aconteceu de forma interna na OAB, que foi uma das apoiadoras do impeachment. Veja bem, esse foi um processo que foi feito à luz do Estatuto e da democracia. Eu também posso testemunhar isso pessoalmente. Acho que pela primeira vez na história da Ordem houve uma participação tão grande da advocacia no exercício da democracia representativa. Desde o princípio do clamor pelo impeachment, nós acompanhamos a questão, como diz o gaúcho, de soslaio, com muita calma, mas de perto, e sempre ponderando e dialogando com todas as partes interessadas. Houve um momento crítico em que a sociedade cobrava da Ordem uma posição. E, para tanto, ao contrário do que aconteceu no passado, lá nos idos anos de 92, quando da renúncia do presidente Fernando Collor de Mello, desta vez sob o comando do presidente Lamarck, que sempre foi um homem democrático, um homem defensor da transparência, ao invés de a discussão ficar restrita ao Conselho Federal, que é quem tem competência e é composto por 3 representantes de cada união da federação, por ordem do presidente Lamarck, esta discussão ela foi espraiada a todas as OABs do país. Cada OAB estadual ouviu as bases, ouçam-se, os presidentes das subseções dos municípios, para que nos entendam os que são leigos, e foi tomada pelo voto direto esta posição. Vencidos e vencedores, então, se irmanaram diante de um parecer técnico pelo Conselho Federal. E outra coisa que eu quero deixar muito clara aqui é do seguinte, que primeiro, eu preciso retroagir um pouquinho. Primeiro, não era necessária esta consulta. Pelo Estatuto da Ordem, o Conselho Federal poderia tomar esta decisão em exercício de democracia representativa solitariamente, certo? Então se transcendeu, no meu entendimento, o processo legal de tomada de decisão dentro da Ordem, o que aumenta a sua legitimidade diante de quem foi vencido e em favor de quem venceu. Por segundo, uma questão muito importante.
A ordem propôs o seu pedido de impeachment. Nós não aderimos a este pedido de impeachment que foi agora há pouco apreciado pelo Senado Federal. Nós fizemos o nosso, que continha também a questão das pedaladas fiscais, mas que eu quero aqui trazer uma opinião pessoal. Era das questões suscitadas a de menor importância. Nós tratamos ali de outros aspectos, a exemplo, por exemplo, da ilegal renúncia fiscal com relação às isenções de impostos a propósito da Copa do Mundo que aconteceu há alguns anos atrás no país. Então, perceba que a ordem foi a favor do impeachment da até então senhora Presidente da República, mas sempre teve os seus argumentos, o seu parecer, à luz da técnica e do exercício da democracia interna, que eu aqui corroboro, a minha impressão pessoal, foi transcendido no âmbito do seu cogente estatuto. A resistência que houve, inclusive, dentro da própria ordem, é uma resistência democrática também, natural à ordem das coisas. Né? Não tenha dúvida. Eu tive aqui, por exemplo, dialoguei com as pessoas na época daqui, dizendo que era uma posição institucional e que era una, nós acompanharíamos, por óbvio, o Conselho Federal. E foram colegas, por exemplo, que houve a renúncia da Comissão de Direitos Humanos, houve a renúncia de conselheiro, mas que no exercício democrático da sua posição, no âmbito da transparência, da respeitabilidade, e como eu sempre disse e reafirmo, são pessoas que trabalharam voluntariamente pela ordem, como todos aqueles que são homens e mulheres de ordem, são voluntários e que continuam advogados, continuam donos da instituição, neste momento, neste aspecto, destoam da posição institucional e têm toda a liberdade do mundo para fazê-lo. Nós, os defensores da democracia, os defensores da liberdade, não só entendemos como fazemos questão deste exercício e continuam advogados, continuam amigos pessoais, discordamos no âmbito das ideias, sem retórica, né? Mas estamos todos do lado da mesma trincheira. Porque aqueles que discordaram da posição da ordem, como aqueles que continuaram defendendo a posição da ordem, têm um norte só: democracia, legalidade, constitucionalidade e valores republicanos. Em um ou outro momento, detectamos que ele está em uma ideia ou outra, mas o nosso norte é um só. Agora, é importante referir também, mesmo diante dos prós e dos contras em relação a esse fato, que a ordem é uma entidade que teve sempre ao lado do povo, ao lado do cidadão, inclusive fiscalizando, né? Setores determinados do governo e tal. É importante falar sobre isso. Falar sobre essas... Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, então, sobre essas atitudes de fiscalização da ordem, de amparo aos mais necessitados. Como é que tu vê isso dentro da ordem? Eu vejo isso com muita alegria. Eu tenho muito orgulho da história da OAB e da Advocacia Nacional. Tenho muito orgulho da história da advocacia gaúcha e mesmo santamariense, porque nós temos efetivamente um rol, um elenco de serviços prestados à cidadania brasileira. Eu posso te citar aqui a lei da ficha limpa, que é uma lei que tem o DNA da advocacia gaúcha. Ela foi forjada aqui em Porto Alegre por colegas nossos que nós conhecemos, pessoas com quem temos trato e sabemos da sua probidade e da sua honradez. Pois muito bem, os bandidos não podem mais se candidatar nesse país. Isto foi uma alteração de paradigma no nosso sistema eleitoral que é eivado de vicissitudes e de maus feitos, e a ordem trouxe a sua contribuição. Por nossa força, por nossa iniciativa, que as campanhas eleitorais que nós percebemos hoje não são mais aquelas cachoeiras de dinheiro que nós mal sabíamos de onde vinham, ou sabíamos e não podíamos comprovar, e que eram gastas com campanhas eleitorais nababas, milionárias, fora da realidade da população brasileira. A própria classe empresarial, que era quem sustentava isso, hoje agradece à ordem, porque não tem mais mordida de candidato A, B, C ou D, né? E são tantas conquistas em nome do cidadão brasileiro, são tantas coisas que nós fizemos, munidos única e exclusivamente do exercício
e da renúncia de colegas à sua perspectiva privada, ao tempo nos seus escritórios ou com suas famílias para trabalhar pelo povo, que eu fico envaidecido até. E tenho muito orgulho desse histórico institucional. E outras coisas vêm por aí, porque nós estamos de olho fiscalizando as eleições. Lançamos um aplicativo agora para Android ou mesmo iOS, onde qualquer cidadão pode entrar no site da OAB, baixar esse aplicativo de graça no seu telefone e denunciar a mera desconfiança de Caixa 2 em qualquer campanha eleitoral. Há um setor de advogadas e advogados trabalhando de graça, que vão analisar esta denúncia e, se ela tiver um mínimo fundamento, nós vamos instruí-la a avocar a responsabilidade, a titularidade pela ordem e vamos documentá-la diante dos ministérios públicos competentes. Então, perceba, Cristiano, que a nossa senda institucional, ela transcende os interesses de uma profissão, de um ofício. Ela vai além. A história da OAB está intimamente ligada à história da República, porque nós temos a nossa marca, temos a marca da advocacia e nós jamais renunciaremos às nossas obrigações constitucionais e à solidariedade com os nossos cidadãos. Por isso que eu até às vezes me empolgo quando falo dessas coisas. Teriam N outras coisas aqui para citar, e eu sei que o tempo é curto, mas dia desses eu estava pensando, que alegria ser presidente de ordem. Eu sempre tive esse sonho, não me é nenhum sacrifício, e às vezes eu paro e penso cá comigo, pô, que legal, eu sou mesmo presidente da OAB de Santa Maria. Inegavelmente a tua fala agora é uma fala que seduz o nosso aluno, os alunos de outras instituições a entrarem nessa carreira, que é uma carreira tão importante, né? Tão significante para a evolução da sociedade, para a conquista de direito, e por isso eu queria te parabenizar principalmente também pelo trabalho que tu vem desempenhando à frente da OAB aqui da nossa cidade, e dizer que, como sempre, as portas do programa estão sempre abertas a ti. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, quero saudar a toda a Unifra, que é uma grata e cara instituição, parceira da Ordem aqui em Santa Maria, e me dirigir a ti, parabenizar também o curso de Direito, que é um dos cursos de Direito a quem a Ordem já concedeu o seu selo de qualidade, que nós sabemos que é raríssimo e não é fácil de conseguir. E quero também me dirigir aos teus acadêmicos, se tu me permitires, e dizer a eles que a Ordem está de portas abertas. A Ordem quer efetivamente a academia intimamente ligada à advocacia, e que nós pudermos auxiliar, nós ali estaremos o fazendo. Muito obrigado pela oportunidade. Abrace, por gentileza, os homens e mulheres do curso de Direito da Unifra. Conversei com Péricles Lamartine da Costa, presidente da OAB Subseção Santa Maria. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra e até a próxima.